Olá, meu camarada estudante, como vai? Estudando muito aí, batalhando para ter uma boa nota no Enem. Nós vamos começar mais uma videoaula agora e vamos falar, sobre a resolução de problemas. Vamos continuar, na verdade, falando sobre a resolução de problemas na aplicação da regra de 3, ok? Bem, antes, vamos lá. Recordando aí que nós já falamos, a resolução de problemas, que é uma aplicação chamada regra de 3, ela vai depender de 4 coisas. A leitura, onde você vai compreender o problema, a razão, você vai relacionar duas grandezas, a proporção, onde você vai conseguir fazer a operação matemática, e a relação de dependência entre grandezas, onde você vai verificar que tipo de operação matemática você vai ver. Essas 4 coisas vão estar intimamente ligadas, ok? Bom, vamos para a próxima aqui, ó. Não se esqueça de um detalhe importante, são os procedimentos. Nós falamos na aula anterior e vamos falar novamente agora. Olha, ler atenciosamente o problema, ok? Você deve ler, deve compreender tudo o que está escrito. Não faça exercício, não faça conta simplesmente por fazer. Você tem que saber o que você está fazendo. E quando você achar um resultado final, você deve julgar esse resultado final. Essa videoaula é muito importante por causa disso. No final nós vamos julgar e vamos fazer a atividade errada, de forma errada, e você vai julgar e falar, pô, não deveria ser um valor diferente? Ok? Então, a leitura vai te ajudar a fazer isso. Bom, anotar as grandezas e os dados apresentados no problema. Não sai fazendo exercício sem anotar claramente. Verificar a relação de dependência existente entre as grandezas apresentadas. Não faça conta sem verificar. Nessa aula você vai ver por quê. Essa aula vai ser muito legal, que você vai verificar, vai enxergar isso que nós estamos falando para você. E aplicar o procedimento matemático adequado para solucionar o problema. Beleza? Vamos lá então. Vamos aplicar um exemplo. Veja só. Temos aqui um exemplo simples. Se 6 operários fazem uma certa obra em 10 dias, em quantos dias 20 operários fariam a mesma obra? Vamos lá. Eu tenho operários que estão trabalhando em uma determinada obra. 6 operários, o engenheiro verifica, ó, esses 6 trabalhadores aqui conseguem dar conta da obra em 10 dias. Mas e se eu aumentar o número de operários para 20? O que vai acontecer? A pergunta é essa, Então, você fez a leitura, você conseguiu compreender com clareza esses dados aí que está apresentado, então você vai fazer as seguintes perguntas para você. Quantas e quais grandezas estão envolvidas? Quantas? 2. Quais? Operários e dias. Ok? Por que operários e dias? Eu consigo contar o número de operários e eu consigo contar o número de dias. Grandeza é que você pode contar ou medir. Ok? Qual a relação existente entre essas duas grandezas? As grandezas vão relacionar os operários que trabalham na obra, o número de operários que trabalham na obra está intimamente ligado com o tempo que você faz a obra. Uma grandeza vai estar ligada à outra. Como que elas se relacionam? Você precisa responder essa pergunta. Não vamos responder agora, um pouquinho mais para frente. Deixar você pensando aí. Bom, vamos resolver o problema. Qual o procedimento para resolver mesmo? Anotar as grandezas envolvidas, no caso operários e dias. Logo abaixo, você vai anotar os dados que estão no problema e, de acordo com a relação existente entre elas, você vai fazer o procedimento matemático. Então, vamos nessa então? Veja lá. Grandezas envolvidas, número de operários, dias de trabalho. Veja só, ele fala que 6 operários vão trabalhar então durante 10 dias. A pergunta é o seguinte, e se eu aumentar esse número de operários, quantos dias você vai gastar? Ok? O problema está montado. Antes de fazer qualquer conta, você tem que falar para mim qual a relação que existe entre essas grandezas. Para isso, você vai fazer essa pergunta. Sempre você faça uma pergunta e busque a resposta dela de uma forma coerente. Ok? Aumentando o número de operários, trabalha-se mais ou menos dias? Bem, você já deve ter prestado atenção. Se 6 operários vão gastar 10 dias, eu aumento, tem mais gente para trabalhar, eles farão o serviço mais rápido. Então, o tempo de trabalho vai diminuir. Opa! Aumentando o número de operários, então eu trabalho menos? Sim, trabalha menos. Você consegue fazer o serviço mais rápido, o tempo é menor. Então, são grandezas inversamente proporcionais.
Elas não são diretas, elas são inversas, porque o aumento do número de operários implica que se trabalhe menos dias, porque você tem mais dias, mais pessoas trabalhando e a obra fica pronta mais rápido. Então agora eu estou falando de duas grandezas inversamente proporcionais. Veja só o que acontece aqui. Eu tenho assim, ó, montando a proporção, eu tenho que 6 está para 20 e que 10 está para x. Isso veio do que nós anotamos anterior, né? Bom, mas na hora do procedimento matemático, aqui que você vai matar a toda a questão. Você não vai multiplicar em x igual a uma proporção. Você vai multiplicar dessa forma, você vai multiplicar em linha, na horizontal. Por que você faz isso? Porque as grandezas estão invertidas. É como se você tivesse pego a segunda razão e tivesse invertido, que na verdade ela deveria ser x sobre 10, não 10 sobre x. Então você vai inverter. Para você resolver o problema da inversão, você multiplica dessa forma que está apresentada aí. Então veja só o que vai acontecer. Eu vou fazer 20 vezes x vai ser igual a 6 vezes 10. Ok? 20 vezes x é x, que é igual a 60, não é isso? Então o x vai ser igual a 60 dividido por 20. O x será igual a 3 dias. Eles vão trabalhar apenas 3 dias para fazer essa obra. Você fala, nossa, foi bem diferente do anterior. Sim, porque no anterior você viu que ela era diretamente proporcional e o procedimento matemático era multiplicar na forma de cruz que os alunos falam, né? Fazendo a proporção. Né? Mas agora você viu que elas são inversamente proporcionais. Então eu não posso multiplicar em forma de x, em forma, né, de proporcionalidade. Eu vou ter que multiplicar horizontal. A razão que está formando a proporção está invertida. Daí a gente fala que elas estão inversas, elas estão invertidas. Então, eu tenho que multiplicar de uma outra maneira. Veja só. Vamos supor que eu faço com o procedimento errado. Isso aqui é muito cobrado no Enem, presta atenção. Eu faço com o procedimento errado. Eu fiz tudo direitinho, eu li o problema, mas na hora de analisar a relação entre grandezas, até posso ser que eu tenha acertado também. Eu tenha falado, olha, se tem mais gente trabalhando, eu vou gastar menos dias. Mas na hora de fazer a conta, eu vou lá e faço a conta assim. Eu escrevo dessa forma, até aí está tudo certo. Mas eu vou e multiplico invertido assim, como se fosse uma regra de 3 comum, usada muito nas escolas, né? Muitas vezes a gente percebe que os alunos só guardam essa maneira de fazer uma regra de 3. Então veja só, você vai fazer que 6 vezes x é 6x, e vai fazer que 20 vezes 10 aqui, 6x vai dar 20 vezes 10, 200. Então o x vai dar aqui 20 dividido por 6, você vai chegar aqui, ele chegou em 33,3 dias. Ok? Bom, 33,3 dias. Mas veja só, 3. Olha, lá atrás você não fez uma pergunta para você mesmo. O número de dias irá aumentar ou diminuir? E você não respondeu que ele iria diminuir? Então agora eu te pergunto, o número de dias não iria diminuir? Como você achou 33? Ele tinha que ser um número menor que 10. Porque o 10 era a partir do 10 que era o número inicial. Então você conclui que o procedimento foi errado. Eu deveria achar um exercício, uma resposta para o exercício onde o número seria menor que 10 e não maior. Então dessa forma você consegue verificar que você cometeu algum erro no exercício, você pode consertá-lo a tempo. Veja, lembra das primeiras aulas, nas nossas videoaulas, onde nós falamos que uma das competências que o Enem cobra é justamente você julgar, analisar o que você encontrou na resposta. Está aí. Se fosse uma questão do Enem, você poderia ter na letra A 3 e na letra B 33. Você errando, você marcaria a letra B 33. E eles falariam, o aluno não julgou a resposta. Se eu tenho mais gente trabalhando, a resposta tem que ser menor que 10 e não maior que 10. Ok? Então fica essa dica para você, muita atenção, porque você viu que não é difícil, é fácil, mas tenha atenção. Bom, até a próxima videoaula. Um grande abraço. Vamos lá.